Sejam muito bem-vindos para essa semana, para essa live de hoje. O que é essa semana da Jornada Empreendedora? É uma semana que eu preparei junto com uma galera, chamei uma galera para me ajudar aí, uma galera de experts e de pessoas normais, seres humanos normais que empreendem assim como você, para te ajudar na sua jornada empreendedora. Independente se você está no começo dessa jornada ou se você já está trilhando essa jornada, eu tenho trazido alguns conteúdos que são super relevantes aí para essa caminhada. Então eu quero te dar as boas-vindas aqui para essa nossa live de hoje. E o tema da live de hoje é um tema essencial que você precisa ter na sua mente, que você precisa colocar em prática se de fato você quer ter sucesso nessa jornada. Eu diria que é aí o pilar fundamental que faz de fato a diferença na sua caminhada, que é o que de fato vai fazer a diferença se você, independente do momento da jornada que você esteja. Então, enquanto a gente espera um pouquinho a galera chegar, deixa eu avisar o pessoal que fala, Rafa, bem-vindo, viu? Gratidão pela tua presença. Hoje a gente vai falar de um assunto que você com certeza curte bastante, que é sobre metas. Deixa eu só avisar o povo aqui, aguenta aí, tá? Deixa eu só avisar o povo que a gente tá ao vivo, já compartilha essa live com a galera. Estamos ao vivo no Instagram. Hoje vamos falar de metas. Boa. Corre lá. Legal! Que bom ter vocês, a companhia de vocês aqui nesse sábado, tá? Então, primeira coisa, eu quero te agradecer por você estar participando aqui comigo da Semana da Jornada Empreendedora e também te dar os parabéns por você estar buscando a sua evolução enquanto empreendedor, enquanto empreendedora. E vamos fazer o seguinte? Vamos começar, né? Vamos começar a conversar. Diz para mim, a Rafa, a Jéssica também chegou, me digam aí, quanto tempo faz que vocês estão nessa jornada ou quanto tempo faz aí que vocês estão planejando entrar para essa jornada? Eu sei que acho que o Rafa já está empreendendo, a Jéssica não sei, me digam aí, quanto tempo faz que vocês estão caminhando nessa jornada? E por que eu estou perguntando isso, né? Porque isso tem muito a ver também com um tema que a gente vai falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre como é que você faz. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem a consciência de que estabelecer metas é um pilar fundamental para o seu negócio, para a sua jornada. E quando eu digo para a sua jornada, eu quero que vocês expandam um pouco isso, tá? Que não é só para a jornada empreendedora de vocês, mas estabelecer metas para a vida de vocês é um pilar fundamental para vocês alcançarem sucesso, independente de qual área da vida que a gente esteja falando, tá? Só põe aí para mim se o meu som tá ok para vocês. Coloca aí se o som tá ok. Eu esqueci de perguntar isso, gente, sorry. Tá? Ah, dona Jéssica está postergando. Ah, garota. Então fica com a gente que daí você vai ver por que você vai, né? Tem aí a possibilidade de repente você dar o primeiro passo ou acelerar aí na sua caminhada, tá? Uma coisa que eu quero que vocês tenham em mente, como que eu dividi essa nossa live de hoje, tá? Eu dividi ela em 3 partes, tá? Então já fica presente para isso. A primeira parte eu vou falar para vocês por que é que você deve estabelecer as suas metas, quais são as vantagens de você estabelecer as suas metas, tá? Depois, na segunda parte, eu vou falar quais são os principais erros aí que você pode estar cometendo quando você estabelece as suas metas e que você tá vendo assim, poxa, mas eu tô estabelecendo as minhas metas, por que será que eu não alcanço, tá? Como ter acesso às lives para ver depois? Você pega... Me manda um direct, porque eu tirei o link de inscrição já da bio. Me manda depois um direct que eu compartilho com você a gravação, tá bom? É Mover Psicopedagogia. Não sei o teu nome, mas manda pra mim, me manda uma mensagem no direct que daí depois eu te compartilho. Ah, você tá no WhatsApp? Boa, então lá vai o link. As últimas lives eu não coloquei ainda que tá editando, mas vai depois de lá, tá bom? Mas bora lá. Então, vai ser, primeiro, quais as vantagens de você estabelecer, depois, quais são os principais erros que você pode estar cometendo na hora de estabelecer as suas metas, que pode ser o que está fazendo com que elas não tenham ganhado potencial para se traduzir em realidade, tá?
E o terceiro momento da nossa live, daí eu vou falar para vocês quais são os elementos essenciais para vocês considerarem no momento de estabelecer as suas metas, tá ok? O que acontece? Muita gente não atinge o resultado que ela quer na jornada da vida dela, simplesmente porque ela não sabe o que ela quer de fato, ou ela não quer assumir o que ela quer, ela tem receio de assumir o que ela quer, não é? Por medo do fracasso. Ou então ela não identifica claramente o porquê que ela quer o que ela quer, tá? Então esses são os 3 principais motivos que muitas vezes fazem com que as pessoas não atinjam um ponto de realização na vida delas, independente se é na vida empreendedora ou na vida pessoal, porque para mim as suas metas, a empresa ela serve a um propósito, não é? Tanto para você quanto para os seus clientes, mas ela serve a um propósito que é ajudar você a chegar nos seus objetivos. Essa é uma das coisas que eu quero que vocês estejam presentes, tá? E eu vou falar um pouquinho disso lá, um pouquinho mais à frente, mas assim, quando você coloca metas para sua empresa, você tem que entender que a meta da empresa, quando que você vai ganhar força? Quando que essa meta vai ganhar força? Primeira coisa, essa meta vai ganhar força quando você conecta ela com um objetivo pessoal seu. Então, assim, para que eu quero aumentar o faturamento da minha empresa? O que eu vou ganhar com isso? Não é? Qual é a relevância disso para mim? Porque se eu não ponho relevância, ou se a minha relevância está só em manter a empresa aberta, isso não é relevância forte o suficiente para algumas pessoas, não, tá? Mas bora lá, já compartilha essa live com as pessoas que você conhece, que sabe que tá aí andando na vida sem rumo, precisando de uma meta, tá? Vamos começar a falar? Não sei se todo mundo conhece, muito provavelmente sim, porque quando se trata de metas é muito comum a gente ver aquela coisa. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Muita gente anda por aí sem saber para onde está indo. A questão é quem define para onde você vai. Quem que define? Você que vai definir. As suas metas, então, elas te ajudam a isso, a definir para onde, a conduzir a tua vida e levar você para onde você quer ir. Vamos falar o primeiro aqui, ó. Vamos começar a falar das vantagens, tá? Porque eu quero ir direto ao ponto com vocês hoje. Eu sei que vocês devem estar almoçando, quem tá lá no Brasil tá pleno horário de almoço comigo. De novo, gratidão e parabéns. Eu falo que assim, gratidão por honrar o meu conteúdo e estar aqui comigo na live, mas parabéns acima de tudo por você estar se propondo a evoluir na sua jornada, independente do horário, estar aqui prestigiando essa live comigo, tá? Vamos falar das vantagens, tá? A primeira, Pamela, bem-vinda! A primeira vantagem aí de você estabelecer as suas metas é que quando você coloca as suas metas, isso te ajuda a organizar melhor o seu tempo e escolher quais são as suas prioridades, tá? Vamos combinar que hoje em dia, uma das principais agonia das pessoas, essa questão de que parece que nunca dá tempo de fazer tudo. Você olha a lista das pessoas, a lista, para quem faz lista de tarefas, é uma tarefa que parece que não tem fim, não é? É tanta coisa que você quer fazer, tanto papel que você assume na sua vida, na empresa, é tanta coisa que você tem para cuidar na empresa e muitas vezes você não sabe por onde começar. Não sabe nem como fazer uma lista de tarefas, não sabe nem como organizar o seu dia, planejar o seu dia, não é? Quando a gente fala, começa a trabalhar planejamento, planeja o seu dia, aí a pessoa não sabe nem como fazer isso. Quando você tem um objetivo claro, definido, específico definido, esse objetivo te ajuda a definir quais são as suas prioridades, a definir o que de fato você tem, como é que você vai organizar o seu tempo, não é? Para otimizar de maneira a você de fato alcançar o resultado que você quer para sua vida. Então essa é a primeira grande vantagem. Quando as pessoas me perguntam assim, o que eu posso fazer para melhorar a gestão do meu tempo? Uma das minhas grandes paixões, se você está chegando aqui agora e não me conhece, eu trabalho com... Eu trabalho com mentoria e treinamentos, né, para empreendedores, e um dos meus tópicos que eu mais gosto de falar também é produtividade. Além de gestão empreendedora, é produtividade. E uma das principais coisas que as pessoas me perguntam muitas vezes relacionado a isso é assim, ó, como que eu faço para organizar minha agenda, organizar meu tempo? Como é que eu faço para organizar minha vida? A primeira coisa é, coloca a meta. Porque quando você tem uma meta, a primeira vantagem é que a sua meta vai direcionar você para saber como é que você vai organizar melhor a sua semana, o seu dia, o seu mês, a sua vida. Como é que você define prioridade? Para definir prioridade, você precisa saber o que é importante. Vamos lá, vamos entender. O que é prioridade? É saber o que é importante para mim. O que eu sei? Como é que eu sei o que é importante para mim?
porque aquilo me conecta com uma meta minha, com um objetivo ou com um valor meu. Então, a primeira grande vantagem, para quem não está estabelecendo metas ainda, é experimenta pôr uma meta para a sua semana que vem. A gente está em uma semana de terminar o mês de janeiro, tá? Experimenta colocar uma meta para você ver como isso vai te ajudar a sentar e falar, ok, o que eu vou fazer na minha semana que vem? O que eu tenho, diante de tanta coisa que eu tenho para fazer, o que eu vou escolher fazer primeiro? Faz sentido isso para você? Põe um para mim aí. O segundo é que quando você coloca a sua meta, você organiza melhor e prioriza, inclusive, como que você vai usar outros recursos. Aqui a gente está falando de como é que você organiza e prioriza o recurso tempo, mas outros recursos também. Então, assim, se uma meta é importante para você, vamos imaginar, e aí aqui eu vou falar para vocês, lembra que eu falei que a sua meta empresarial, ela serve para você atingir os seus objetivos pessoais também, tá? Então vamos imaginar o seguinte, você tem, aí que tá o ponto. Eu lembrei de uma coisa, cara, que é assim, ó, muita gente não coloca a meta pessoal, porque vira e fala assim, ah, mas eu não sei como é que vai ser o resultado da empresa, as coisas não tão fáceis. Não é? As coisas no Brasil, tá complicado o cenário, tá no mundo todo, tá? Mesmo com economias mais estáveis, por exemplo, como aqui no Canadá, a gente também tem as nossas dificuldades, tá, gente? Então, assim, se eu ficar deixando a minha meta, assim, colocando condições para colocar a minha meta, esperando que as condições externas sejam favoráveis, sabe? Aí é que eu não coloco mesmo. E aí quando você fala em termos de recursos, né? Imagina que você definiu que você quer fazer uma expansão para o seu negócio, que você quer comprar um equipamento novo, de repente ali, ó, eu, por exemplo, a gente está numa fase agora que a gente está produzindo muito conteúdo em vídeo aqui, né? E aí o meu computador, cara, não dá muita conta. Do meu marido, ele tá o computador ferve, né? A gente trabalha home office, nosso trabalho ele é em casa, meu marido, ele tá, né, meu sócio parceiro, mas ele também tem uma outra atividade. E aí uma das metas é a gente conseguir investir num equipamento melhor para a gente poder começar a fazer vídeos melhores, de conteúdo e tudo mais. Quando eu penso nisso, eu sei que se aparece de repente alguma outra coisa que não esteja alinhada ao meu objetivo, isso me ajuda a saber se eu vou colocar minha grana ali ou não. Pegar para metas pessoais, né? A gente definiu uma meta, por exemplo, de viajar esse ano, fazer uma viagem de férias. Tem muito empreendedor que não tá tirando nem férias, porque não sobra dinheiro para tirar férias. Mas por quê? Porque não anda colocando meta. Porque se colocar a meta de que fazer a viagem com a família é importante, ele vai com sangue no olho para bater meta da empresa. Percebe aonde que eu conecto vocês com relação à meta pessoal e à meta da empresa? Entenda que a meta pessoal para a sua vida pessoal e a empresa, você tem que colocar metas para a sua empresa para que a empresa comece a servir os teus objetivos pessoais. Então tem muita gente que não viaja com a família, não troca de carro, não compra a sua casa, né? Para quem de repente tem o sonho de comprar a casa. Por quê? Porque não está sobrando recurso financeiro para fazer isso. Porque tudo que entra está ficando na empresa, não é? Mas por quê? Porque não está colocando meta para a empresa. Ou o máximo que está se fazendo é colocando meta para pagar a conta dentro da empresa, para manter a empresa viva, e aí não está conseguindo atingir os objetivos pessoais. Faz um teste, depois você me conta. Eu tô falando para você fazer porque eu sei que funciona, tá, gente? Assim, eu coloco isso para minha vida. Põe uma meta pessoal para você, mas uma meta que tenha relevância para você, para sua vida pessoal. Que seja tirar férias com a sua família, que seja trocar de carro, que seja fazer uma viagem para o exterior, fazer um curso na sua área, sabe? Assim, fazer uma qualificação bacana, uma certificação bacana que vai inclusive beneficiar a empresa depois, mas que acima de tudo é importante para você. Põe. E aí você vai olhar e falar assim, ok, para eu chegar nesse meu objetivo pessoal, eu preciso de tal recurso. Como é que a empresa, o que eu tenho que fazer na minha empresa para minha empresa me dar esse recurso que eu preciso? Você vai ver como muda, porque você conectou isso com algo que é importante para você pessoalmente, tá? E isso faz você utilizar melhor os seus recursos, tanto materiais na empresa como os seus recursos financeiros.
Outra vantagem é que quando você coloca a meta, gente, isso permite que você monitore o seu progresso. Você sabe se você está tendo sucesso ou não. Qual que é a medida do sucesso? Eu sempre falo para quem me acompanha. Para mim, medida do sucesso é o quanto eu consigo atingir os objetivos que eu me proponho. Se eu não tenho isso se eu não tenho essa medida para saber se eu estou sendo bem sucedido ou não na minha vida, e aí sucesso tem um nome para cada pessoa, sucesso representa uma coisa para cada pessoa, você consegue monitorar o seu progresso se você tiver uma linha de chegada onde você definiu. O que é essa linha de chegada? É a meta que você definiu, entendeu? Se você não tem a linha de chegada, você não sabe se você está bem ou não no progresso. Inclusive, agora eu pego vocês, inclusive, você não consegue celebrar momentos na sua vida. Quem aí está há tempos sem celebrar conquistas na sua vida? Quero saber. E não falo de grandes acontecimentos, tá, gente? Eu falo as pequenas conquistas diárias que você tem no seu negócio, no dia a dia. Sabe? E aí, o que acontece? A jornada ela vai começando a ficar pesada, porque você fica lembrando muito mais dos fracassos que você teve na jornada do que das realizações que você teve na jornada. Quando você não coloca objetivo, você não consegue medir o teu nível de realização na sua jornada, mas você consegue medir a quantidade de fracassos que você teve na jornada, a quantidade de tombo que você teve na jornada. Então, quando você coloca objetivo, você consegue monitorar o seu progresso e celebrar os seus resultados, tá? Começa a fazer isso. Quanto mais você celebra as suas conquistas, as pequenas, as conquistas diárias que você tem no seu negócio, tá? A conquista de um cliente novo, a conquista de um novo parceiro, uma nova venda que você fez, sabe? Um novo comentário, um depoimento de um cliente que você ajudou. Isso tudo são pequenas conquistas que demonstram que você está fazendo o teu trabalho bem feito, entendeu? Quanto que você tem celebrado essas pequenas conquistas? Porque quando você celebra isso, isso aumenta a tua autoconfiança. A gente vai falar de autoconfiança na segunda-feira, mas quando você celebra isso, as suas pequenas conquistas diárias, isso aumenta a tua autoconfiança. Aumentando a tua autoconfiança, você se sente preparado para se colocar desafios cada vez maiores, sabe? Um pouquinho maiores. E aí, o céu é o limite. Entende por que é importante você pôr o seu objetivo? Porque permite que você comece a medir o teu progresso e saber como é que você tá. Vamos lá, mais uma vantagem aí. Coloca foco, inclusive, aonde você tem que investir para o seu desenvolvimento, sabe? Como é que você vai se desenvolver, no que eu preciso me desenvolver para atingir o objetivo que eu quero. Vamos imaginar o seguinte, eu coloquei lá um determinado objetivo, o Rafa é da área de desenvolvimento humano, que eu sei. Ele colocou lá um objetivo para ele, para o negócio dele. Vamos imaginar que o Rafa, eu não sei, tá, Rafa? Eu não tô te acompanhando, mas eu vou usar um exemplo hipotético aqui teu, tá? Vamos imaginar que o Rafa, um dos objetivos dele seja começar a trabalhar com business, né? Com atendimento de executivos. Ele trabalha com desenvolvimento de pessoas. Vamos imaginar que ele queira começar a trabalhar com executivos. Peraí. Se essa é uma meta minha, porque eu sei que de repente é aonde eu vou conseguir atingir um objetivo pessoal, é aonde eu vou conseguir alavancar os meus resultados financeiros para conseguir meu objetivo pessoal, eu olho e falo, o que eu preciso para chegar lá? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades que eu preciso para chegar lá? E aí eu vou investir no recurso certo. Tem gente, e isso é importantíssimo, tá? Isso é um ponto importantíssimo. Eu conheço pessoas que, assim, adoram fazer curso. Eu sou uma delas, tá? Mas não pode ver a oferta de um curso na frente que ela quer fazer, entendeu? Livro dá com pau, curso dá com pau. E aí vai, por aí vai. Acontece que, assim, eu sou a que levanta a bandeira de que você precisa se desenvolver, que só através do desenvolvimento é que você consegue crescer como pessoa e, consequentemente, você leva o crescimento para a sua empresa. O ponto é que você está investindo em conhecimento que agregue ao teu objetivo, ou você só está buscando informação para colecionar diploma, colecionar certificado. Então, cuidado com isso. Quando você tem um objetivo definido,
você inclusive faz investimento tanto financeiro quanto do seu tempo de maneira mais inteligente. Outra coisa, quando você coloca o teu objetivo, é que você se mantém motivado e assim, você tem por que persistir no caminho. Quando a gente fala de motivação, né, é um termo que muitas vezes ele é gasto, tá? Mas o fato é, motivação é você ter um motivo para agir. Qual que é o teu motivo para agir? É o teu objetivo, percebe? Quando você tem um objetivo que é significativo para você, que é importante para você, isso é o teu motivo para levantar da cama de manhã e fazer o que você faz. Esse vai ser o teu motivo para segurar você na jornada a hora que uma pedra vier e você tropeçar gostoso na pedra, ou que você escorregar gostoso numa casca de banana, entendeu? A sua motivação, o teu motivo para agir, que é o teu objetivo, é que vai fazer você permanecer firme na jornada, apesar dos obstáculos que vão surgir nela, tá? E também que vai ajudar você a entender o que falta para você chegar no seu sucesso. É eu olhar onde eu tô hoje, olhar onde eu quero chegar e entender o que é esse gap que tem entre onde eu tô e aonde eu quero chegar e falar, ok, eu preciso disso, é essa estratégia que eu vou usar e assim eu vou. Percebe que você só tem a ganhar colocando meta para você? Tá? Você só tem a ganhar colocando. Então começa. Se você não faz isso ainda, aproveita, tá? E já começa a colocar para fechar o teu mês de janeiro já com um resultado diferente. Só experimenta, não precisa querer mudar o mundo no mês de janeiro ou no ano de 2020, tá? Mas começa a fazer alguma coisa diferente, que você vai começar a perceber que você vai ter um jeito diferente de olhar para você mesmo, de que, peraí, eu sou capaz, tá? Aí vamos lá, muito que bem. Vamos falar agora, tá? Vamos falar agora. Até aqui as vantagens. Vocês estão convencidos de que vocês têm que colocar meta? Coloca para mim quem colocou meta para esse ano de 2020, quem tem meta para esse mês de janeiro. Coloca se você tem o hábito de estabelecer as suas metas, enquanto eu tomo uma água. Coloca aí se você tem o hábito de estabelecer as suas metas. Porque daí eu vou falar para vocês dos erros, tá? Ah lá, tem o hábito, boa. Eu vou falar quais são alguns dos principais erros que podem estar te atrapalhando de chegar no resultado que você quer. Porque às vezes você vira e fala assim, cara, eu até estabeleço meta, mas não sei por que razão eu não tô conseguindo avançar nessa jornada, que eu ando derrapando na curva aí. Coloca para mim aí. Vamos lá. Eu vou falando para você, não tenho hábito mais estabelecido para esse ano, já colocando em... Ah, Rafa, que lindo, parabéns, viu? Parabéns por estar começando a mudar. Vai fazer mais uma, eu vou até fazer uma live sobre... Ah, Francine, boa garota, faça, ajude as pessoas, tá? Ajude as pessoas, porque quanto mais a gente transforma o mundo, mais o nosso mundo também fica melhor, tá bom? Bora lá, então vamos entender quais são alguns dos principais erros, então, que você pode estar cometendo para estabelecer as suas metas, tá? O maior erro de todos, obviamente, é não estabelecer metas. Olha que bonito isso, que coisa mais óbvia. Não consegue estabelecer meta, Jéssica? Jéssica. Faz o seguinte, você está intimada a me chamar depois para você entrar na turma de mentoria, tá? Não consegue seguir. Eu tenho várias, ou você entra na minha turma de mentoria, ou depois você me chama porque eu tenho um outro produto que talvez sirva para você, que é o curso de produtividade, dependendo do teu momento da jornada. Mas eu não quero falar sobre isso agora com vocês, porque o nosso foco aqui é trabalhar sobre as metas, tá bom? Lá, Dona Carla estabeleceu metas. Claro, ela veio para o caminho da luz. Boa. Ó, experimenta pôr uma meta para você. Para quem não tem o hábito de estabelecer ainda, se permita olhar e falar assim, gente, o que eu realmente quero? Se não existisse, uma pergunta que te ajuda muito para quem não estabelece meta ainda. Porque primeiro é que é assim, as pessoas muitas vezes não estabelecem por medo de fracassar. E aí eu não ponho meta, por quê? Porque vai que eu não alcance, e aí eu vou ficar magoado porque eu não alcancei, vou ficar frustrado, vou me sentir um nada e por aí vai. Então, só se permite, assim, ó, pega uma folha de papel, senta, tá? E pensa o seguinte, se não existisse nada impossível, se
o dinheiro não fosse um problema, se tempo não fosse um problema, o que eu gostaria de alcançar na minha vida até o dia 31 de dezembro de 2020? Pega essa pergunta, que isso é fundamental assim, ó. Se você não tem o hábito de estabelecer suas metas ainda, por medo de fracassar, por medo de não conseguir, que é uma das principais razões que deixa as pessoas estagnadas aonde elas estão. Porque eu vou falar para vocês que assim, a hora que você põe a meta, tem dois caminhos. Se a meta é desafiante, você olha e fala assim, cara, será que eu dou conta? E aí vai vir umas vozezinhas na sua orelha dizendo pra você, cara, não dá, volta pra onde você tava mais confortável aonde você tava, e essas vozezinhas começam. E aí você vira e fala assim, é verdade, você dá voz pra desgraçada da voz, né? Você dá atenção pra desgraçada da voz e não faz o que você quer. Então, nesse momento assim, ó, só pega e imagina essas perguntas que eu falei pra vocês. Se não existisse o impossível, o que você faria? Se dinheiro não fosse problema, o que você faria? Se tempo não fosse um problema, o que você faria? E aí você coloca seus objetivos, tá bom? Geralmente estabeleço no início do dia da semana, no momento do detox da espiritualidade. Legal, ótimo. É você ter de fato esse momento para você estabelecer, que é uma das coisas, tá? Mas bora lá, então. Um dos principais erros aí das pessoas de não estabelecerem os seus objetivos é simplesmente não estabelecer, né? É o óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Eu digo que o óbvio, muitas vezes ele é invisível. A pessoa ela não enxerga o óbvio. Então vamos começar aqui. O grande erro, o maior de todos eles, quando se trata de estabelecer metas, é não estabelecer a meta, tá? O outro é o seguinte, esse daqui tem 3 alunos mentorados, eu faço com eles, tem metas para chegar ao final da graduação. Pois é, geralmente a gente faz isso, né? É o que guia a gente quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho para desenvolver pessoas, você precisa saber aonde que a gente vai chegar junto, para você caminhar com a pessoa. Então imagina o seguinte, que nem a Pamela falou, se como eu falo, como é que eu vou ajudar a pessoa, guiar a pessoa até o objetivo dela? Eu preciso saber para onde que eu estou guiando ela. Então, o primeiro passo inicial é você ter o seu objetivo. Para e pensa, como é que eu vou guiar a minha vida se eu não tenho um objetivo claro definido, tá? Então, pensa, limpa todas as barreiras, entende que as barreiras, elas já estão aqui na tua mente. E, cara... eu esqueci de uma vantagem, cara. Vamos voltar rapidinho só para falar mais uma vantagem que para mim é a mais deliciosa de todas. Que é o seguinte, a tua mente subconsciente, ela trabalha 24 horas para servir você. Eu sempre dou esse exemplo e é isso que acontece. Eu agradeço a minha mente subconsciente, mas tem hora que eu tenho vontade de esganar a minha mente subconsciente, mas eu sei que eu sou responsável por ela trabalhar o tempo todo. O que acontece? Quer você acredite ou não, e eu respeito a tua crença, tá? E aí a gente não vai falar de religião, não é isso que eu vou dizer para vocês. Mas vamos lá. Imagina, quando você estabelece uma meta, é a tua mente consciente que está dando o comando para a tua mente subconsciente, dizendo para ela o seguinte, olha, é isso que eu quero, tá? A tua mente consciente é o CEO da bagaça aqui. É o CEO, é o boss, tá? A mente subconsciente, essa região do teu cérebrozinho, que é a tua mente subconsciente, é como se fosse os managers, os gerentes de projeto. E aí, o que acontece? Quando você dá uma instrução clara para a tua mente subconsciente do que é o objetivo que você quer, a tua mente subconsciente vai começar a trabalhar em possibilidades e ideias de transformar isso no real equivalente, tá? E não se assuste, e aí é óbvio que daí quem vai ter que trabalhar para executar aquilo é você. Não se assuste se você acorda no meio da noite com ideias de negócio, com ideias de projeto. Por quê? Porque isso é o resultado que você tem de quando você está muito claro de que é o seu objetivo. Ela vai trabalhar, isso quem fala muito é o Brian Tracy, que é um especialista em metas aqui fora. Um norte-americano especialista em metas, ele tem um livro, inclusive, chamado Metas, para quem não conhece, Brian Tracy, tá? Depois eu vou citar alguns livros lá no meu feed essa semana. Ele fala, eu fiz um curso dele, e ele fala muito dessa questão do poder que tem o seu subconsciente para transformar aquele teu objetivo no real equivalente. Ele fala disso, Napoleão Hill fala disso, então não é
Não é balela, tá, gente? Só acredita. Coloca um objetivo, você vai ver que você vai começar a ter ideias do nada para transformar aquele objetivo no real equivalente, tá? Bora lá. Segundo grande erro é não colocar meta no papel. Não tem meta no papel, não existe meta, tá bom? Não vou nem me prolongar com isso. E aí, mas eu não sou do papel, que nem a Jéssica, ela tem lá o planner dela. Eu não tô com o meu aqui agora, mas eu depois, quem me conhece sabe que eu faço isso. Eu trabalho com um planner também, que é uma agenda do papel. Mas você pode usar, por exemplo, não é do papel? Usa um aplicativo no seu celular, usa o teu WhatsApp, cria um grupo com você. Eu sempre dou essa dica, cria um grupo com você mesmo no WhatsApp e conversa com você mesmo no WhatsApp. Fala dos seus objetivos ali para ele, pensou numa ação estratégica que pode te ajudar a atingir o seu objetivo, coloca lá qual que é essa ação. Não deixa escapar esses insights e não deixa de escrever os seus objetivos, tá, gente? Assim, ó, tem que estar escrito para que você de fato se comprometa a fazer aquilo acontecer. Não é na cabeça que você tem o objetivo, tá? Terceiro erro é a questão de que você coloca às vezes metas muito fáceis de serem alcançadas. O que acontece quando a meta é fácil? Não deveria ser o contrário? Se a meta é fácil de ser alcançada, eu não deveria estar conseguindo atingir ela? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque se a meta é fácil demais, muitas vezes você vai perder a motivação para alcançar ela e você até larga ela de mão, entendeu? Então, metas fáceis demais também é um erro que você pode estar cometendo. Ou o contrário também é verdadeiro, metas irrealistas, tá? Eu digo não metas impossíveis, são metas irrealistas. Por quê? Porque criar o grupo de uma pessoa só. Isso mesmo, eu faço isso, cara. Eu tenho vários grupos comigo mesmo. E aí eu sou uma pessoa extremamente organizada, tá? Me fala teu nome, o Mover Psicopedagogia. Eu não consigo falar com as pessoas sem saber o nome delas. Eu tenho problema com isso, entendeu? Eu gosto de falar com a pessoa sabendo o nome da pessoa. Mas eu tenho vários grupos comigo mesmo, porque eu sou extremamente organizada, então os meus grupos comigo mesmo são por temas. Então eu tenho a Oriane, desculpa Oriane, eu tenho lá o grupo de material de PDF de curso, que às vezes eu tô na internet, achei alguma coisa bacana, eu vou mandando pra lá. Aí eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo para insights para vídeo, então aí eu mando lá. É assim, é assim que funciona, mas eu tenho que tá tudo organizadinho, né, dentro do meu modelo de organização. Então, ótimo, você já começa a usar esse grupo de WhatsApp com você mesmo de maneira também que te ajude a estabelecer os seus objetivos, tá? Falei das metas fáceis demais? Tem o oposto, que são as metas muito irrealistas. Vou dar um exemplo de meta irrealista, tá? Não é impossível, porque eu falo que assim, não existe impossível. Pega essa crença para você, né? Começa a acreditar nisso. Não existe impossível. Tá? Não existe, assim, isso para mim é uma crença que me impulsiona demais em relação a estabelecer as minhas metas, tá? Por quê? Quando eu entendo que não existe impossível, não quer dizer que vai ser fácil. Vai dar trabalho, mas dá para fazer? Se dá para fazer, então é possível de ser feito. Alguém já fez? Alguém já chegou nesse resultado que eu quero chegar? Então, é sinal de que é possível. Às vezes o que eu vou ter que ajustar é o meu relógio, é o meu calendário, é o meu time, mas que é possível de alcançar Então, pega isso para você, tenha isso em mente, tá? O impossível ele não existe, mas às vezes você tem que lidar com essa questão da realidade. Será que é realista para agora, né? Eu tenho uma cliente que eu não vou falar o nome dela também, vou colocar aqui para vocês entenderem com números relativos, não vou dar o número absoluto para vocês, tá? É assim, ó. O ano de 2019, ela fechou o ano de 2019 com faturamento na empresa dela de 300 e pouquinhos mil reais, tá? Ela colocou lá, lógico que ela não tinha posto como meta, ela testou o resultado. Se você perguntar se era isso que ela queria, ela não vai saber responder para você, tá bom? Boa, Pamela, não existe impossível, existe o próximo passo, gostei dessa. Ela colocou lá e atestou que deu 300 mil e algumas quebrados lá de resultado, isso em 2019. Aí a gente foi estabelecer os objetivos dela para 2020, né? A gente fez o nosso encontro de alinhamento do planejamento para 2020. E nesse encontro ela falou assim, olha, o que eu quero mesmo, o cenário realista,
aliás, o cenário mais otimista que eu quero de objetivo para esse ano é 600 mil reais. Falei, pô, bora lá. Não, eu, como orientadora dela, eu não questiono a meta de ninguém, mas eu tenho que fazer ela olhar se é realista ou não. Aí eu perguntei a ela o seguinte: teve alguma mudança importante no segmento em que você atua que demonstra para você que você consegue de um ano para o outro crescer, dobrar, né, o resultado da sua empresa? Não, não teve. Porque vamos lá, gente, crescer 50%, né? Aliás, crescer 100%, né? Crescer 100% do seu negócio, sair de 300 e ir para 600, tá? Em porcentagem aí, você vai ter 50% de crescimento no seu negócio. É algo que é real? Para a maioria dos mercados, não. Um crescimento de 10, dependendo da indústria, né? 10, 20, talvez até 30% nos cenários mais otimistas. Mas sim, a menos que tenha alguma outra coisa acontecendo, que você esteja fazendo alguma coisa diferente, que você esteja programando inovar no seu negócio, a menos que dificilmente um negócio vai crescer tanto. Mas eu não posso, não sou eu que vou dizer que não. Primeira coisa, eu tenho que checar. Então vamos checar, aconteceu alguma coisa diferente no seu mercado, algum movimento diferente que vai mostrar para você que dá para crescer esse tanto? Não, não aconteceu nada. Você, ao longo de toda a sua jornada com o seu negócio, em algum momento o seu negócio chegou nesse faturamento, nesse patamar de faturamento? Não, o máximo que a gente chegou tinha sido 450 o máximo que ela tinha chegado de faturamento no ano. Falei, então vamos lá. Qual que é o cenário mais realista? Percebe? Que daí eu vou... Por quê, gente? Senão a pessoa mete, se alguém não mostra para ela que aquele cenário não é real, tá? Ela vai trabalhar? Vai. Ela vai ralar pra caramba com foco nos 600? Ela vai. Só que vai chegar no final do período, ela não vai atingir os 600, aí ela vai se frustrar bonito e não vai conseguir o resultado, e aí ela se prende e ela fala assim, eu coloquei objetivo, não atingi, quer saber de uma coisa? Quando eu não punha o objetivo, eu era mais feliz, porque conforme o negócio vinha vindo, eu tava sabendo, eu sabia que eu tinha o meu resultado, mas aí eu vou lá, meto um objetivo, não alcanço, então eu não vou mais começar a botar o objetivo, vou lidar como vier a maré. Percebe? E aí que tá o problema. Por isso que tem que colocar metas que são realistas, que são possíveis de serem atingidas, mas que dá uma certa dor de barriga quando você pensa nela, no seu negócio, tá? Pensa nisso. Lembra, não pode ser baixa demais, porque senão você não vai fazer, porque você perde a motivação, não é tão gostosinho trabalhar para chegar nesse resultado, então eu não vou trabalhar, tá? E não pode ser também irrealista esse negócio. Outra coisa, bora lá. Vocês estão me acompanhando? Tem muita... Em se tratando de metas, a gente faria a semana da live de metas. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou pegar algumas que são mais relevantes, tá, gente? Alguns erros que são mais gritantes. Metas não específicas. Eu quero aumentar o faturamento do meu negócio. Isso não tá específico. Eu quero aumentar o nível de satisfação satisfação dos meus clientes, tá? Em quê? Com que produto? Satisfação aonde? Né? Eu quero eu quero expandir meu negócio. Expandir que negócio? Para que lugar? Não é? Eu quero alugar um escritório para trabalhar, quero alugar uma sala comercial. Aonde? Não é? Que tamanho é essa sala? Tá? Então, assim, metas que são muito genéricas, que não são específicas, tá? Elas também tendem você tem dificuldade. Vamos pegar o que é o específico? É você ter em mente qual que é a imagem que você quer atingir no final de um período. Desenha, sabe, mentalmente, qual é o resultado final. Como que você vê esse resultado final? Eu fiz um curso de vendas uma vez e a gente fez um exercício muito interessante, que é o que eu falo para vocês. A meta, o problema, sabe qual que é o problema de você colocar meta financeira para o seu negócio? E você não botar significado no número? A questão é que se você não visualiza o porquê você quer chegar naquele número,
você não ganha força, tração para caminhar na jornada. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal, tá? Eu fiz um curso de vendas uma vez e aí teve um encontro que o instrutor ele falou assim, ó, fecha os teus olhos agora, imagina qual é o número qual é o valor financeiro que você quer ter alcançado em termos de vendas, né? Quanto é que você quer vender, qual é o resultado do teu faturamento que você quer até o final do ano, né? Na ocasião, o final do ano que eu estava fazendo o curso, isso tem 2 ou 3 anos atrás. Aí você imaginou o número, viu ele? E eu vi o meu número bem grandão, assim, ó, com muita clareza qual era o meu número, tá? Aí ele fez uma segunda pergunta, e é a pergunta que eu também quero fazer para vocês. Quem é que vai se beneficiar quando você chegar nesse resultado? Quais são os benefícios que vai trazer quando você chegar nesse resultado de vendas? Por que atingir esse número é significativo para você? O que você vai conseguir conquistar? Como é que vai ser a sua vida? Como é que vai estar o seu negócio quando você atingir esse número? Percebe que você conecta com a emoção. Quando você só põe o número, você está sendo muito racional. A razão não é a razão, tá? Que te impulsiona. 80% do teu resultado vem da emoção, da conexão emocional que você faz com aquele resultado, tá? Por isso que quando você bota só o número para o seu negócio, ele não te dá a atração necessária, a força, não te impulsiona suficientemente para você perseguir aquele número a todo custo. Você tem que botar um porquê dentro daquele número que você quer. Não é o número que te impulsiona, é porque você quer chegar naquele número que te impulsiona, tá? Não é abrir um escritório que vai te impulsionar, é porque você quer abrir aquele negócio que vai te impulsionar. Não é começar um novo negócio ou expandir o seu negócio. Eu acho que já ficou bem claro para vocês, né? Então tenha em mente isso. Pega o que exatamente você quer e olha o seguinte, quem vai se beneficiar, como que vai estar a minha realidade quando eu chegar nesse resultado, tá? Que isso é o que vai te dar a atração necessária para você conseguir chegar onde você quer chegar. É uma das coisas, né? Outro grande erro que muita gente, mas muita gente comete quando se trata de pôr metas é você não colocar um prazo para isso, tá? Meta sem prazo não é meta, gente, né? Não é meta, não é. Eu falo, não é meta. Se você não colocar prazo nesta bagaça, não é meta, tá bom? Então, isso também é simples. E vamos entender o que é prazo? Hoje eu estou toda descabelada. Vamos entender o que é prazo. Douglas entrou, ele sabe que prazo é com ele, mas eu nem vou expor ele hoje. Meu marido, ele sabe que, assim, ó, prazo ele é o meu maior exemplo de quando você não coloca prazo numa meta, o que acontece? Você vai deixando as coisas passarem e você não põe importância. A Jéssica estava falando, né, da questão de ficar postergando para realizar o negócio. Só coloca um prazo para você ver o que acontece, criatura, se você não começa a mexer a bunda para fazer o negócio acontecer, entendeu? Só põe um prazo para você ver a pequena diferença que dá. Prazo não é a semana que vem. Prazo não é o mês que vem, prazo não é daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a 3 meses, tá? Prazo tem que ter no mínimo, mês e ano. Quando você coloca prazo para suas metas, tá? O reloginho ele começa a contar em contagem regressiva. E aí o que acontece? Você começa a pôr sebo nas canelas, porque dependendo de qual é o teu prazo, você precisa de fato correr para fazer aquilo acontecer, tá? Então, outro grande erro, e aí a pessoa ela não põe essa questão do prazo também, porque dá medinho, porque vai ter que trabalhar, não é bem? Não é só porque você colocou uma meta que agora tudo vai acontecer a seu favor e as coisas virão a seu caminho com muita facilidade. Você vai ter que trabalhar para chegar, tá bom? Não, exato, também você não tem pra... essa é uma questão também de não colocar o mensurável da meta, né? O Rafa, ele falou dessa questão de que quando você coloca a meta sem prazo, você não começa e aí você não sabe quando que vai bater a meta. Pois é, mas isso também tem a ver com o mensurável. O que é o mensurável? É você dar um tamanho para sua meta. Depois, quem tá me assistindo, eu vou disponibilizar... Gente, assim, de boa, fica comigo porque assim, eu vou disponibilizar um e-book fantástico para vocês, de graça,
tá? E nesse e-book tem todo o passo a passo para você estabelecer as suas metas. Tem o template bonitinho para você fazer uma meta linda, maravilhosa e botar, grudar na tua cara, na tua fuça, para você olhar para aquilo todo dia. Botar como imagem no teu grupo do WhatsApp, no teu grupo com você mesmo. Então manda para mim depois um direct pedindo, eu quero o e-book. Que aí eu vou te mandar, você vai me mandar a mensagem com o teu WhatsApp para eu te mandar para o WhatsApp esse e-book, tá? Para que você possa ter, que vai ter todo o passo a passo lá bonitinho, para de fato você começar a botar meta que transforma essas metas em realidade, o jeito certinho para fazer, tá? Então, essa questão do mensurável, você não consegue saber se você chegou ou não se você não tiver uma medida, e a medida é, eu quero aumentar o meu número de vendas, tá? Aumentar para quanto? Porque, ok, se eu vendia 10 e passei a vender 11, eu aumentei. Mas eu queria 11? Não, eu queria aumentar para 17. Percebe a diferença? Eu quero aumentar o faturamento do meu negócio. Parênteses, asterisco, ponto de exclamação. Faturamento. Aumentar faturamento não é uma boa meta. Como assim, Michelle, aumentar faturamento não é uma boa meta? Não. Aumentar o lucro do seu negócio é uma boa meta. Entenda, se você não sabe disso ainda, a gente falou disso nessa live, eu fico azeda às vezes com vocês me desculpem, mas é que tem algumas coisas que me dá comichão, entendeu? Por quê? Porque eu vejo isso, gente, assim, eu venho acompanhando empreendedores já tem 6 anos, já passei na vida de uns 2.500 empreendedores, 3.000 brincando assim, tá? Sem exagerar. O que acontece quando você coloca a meta e a tua referência? O conceito de mensurável é medida, Rafa, claro, assim, ó, vamos lá, qualquer tipo de medida, tá? Eu vou dar um exemplo, o mensurável é aquela coisa assim, ó, é o que vai dizer se você está longe ou está perto do seu objetivo. Geralmente, o mensurável, ele é dado em termos de número, tá? Número de horas, valor financeiro, número de pessoas, número de livros que você quer vender, por exemplo. Vamos imaginar que o seu objetivo seja escrever um livro e ser reconhecido como escritor best-seller de um determinado tema. Vamos imaginar. Como é que eu sei se eu tô perto ou distante desse objetivo, tá? Eu sei dependendo do número. Vamos imaginar que para eu ser reconhecido como escritor best-seller na área de desenvolvimento humano, que é da área que o Rafa trabalha, que atua, vamos imaginar que tenha que vender aí, sei lá, 10.000 exemplares, tá? A tua medida é 10.000. Você sabe que quando você bater 10.000, você vai ter atingido o objetivo de ser reconhecido como best-seller, tá? Então, a medida é para saber o seguinte, o quanto eu tô perto ou distante do meu objetivo, tá? Ficou claro? Ajudou? Diz aí se ficou clara essa questão da medida. Mas, Michelle, a medida é sempre um número. A medida... Como é que você vai medir se você não tiver um parâmetro para medir, tá? Em número de horas, em número de itens vendidos, em número de faturamento, tá? Em número de resultado financeiro. Volta a questão, vamos voltar a essa questão do faturamento? Vamos imaginar o seguinte, o que acontece? Faturamento não é dinheiro no caixa livre. Conceitinhos básicos para vocês de finanças, tá? Faturamento é a receita que entra para o seu negócio, tá? Despesa é o que sai. Despesa, custo, vamos colocar que é o custo total do seu negócio, né? A despesa total para você fazer o teu negócio acontecer, juntando aí tudo custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável, tudo num pacotinho só, tá? O que sobra... Depois de tudo de dedução de imposto e tudo mais, o que sobra é o lucro. Se você foca no faturamento, para algumas pessoas, se o faturamento, a renda, o custo variável, você tem um alto custo variável, porque quanto mais você produz, mais você gasta, tá? Necessariamente o teu lucro não é maior, então você está trabalhando mais, mas está ganhando a mesma coisa, ou você está trabalhando mais, mas está ganhando menos,
tá? Então toma cuidado com isso. Em termos de meta, não põe meta de faturamento, põe meta de lucro. Aí é mais bonito, porque daí você vai estar focado em trabalhar para ter melhor resultado de caixa no teu bolso, tá? Não de número de volume de venda só, porque volume de venda não necessariamente significa que está dando mais dinheiro no teu negócio. Dependendo do negócio, o teu custo variável pode deixar, você vai estar trabalhando mais, mas vai estar empatado, tá? Então, cuidado com isso. Não põe meta de faturamento, coloca meta de resultado, de lucro para o seu negócio, tá? Aqui, gente, a gente tá já 10 minutos para terminar, então eu vou dar uma acelerada, tá bom? Nos erros, mas para vocês, para a gente poder trabalhar no que é importante aqui também, a gente falar de como é que você vai estruturar, tá? Outra questão é você não separar um tempo para você de fato estabelecer as suas metas e monitorar o seu progresso. Planejamento, tá? Isso é planejamento. É o melhor investimento de tempo que você pode fazer no seu negócio, é investir tempo para definir aonde você quer levar o seu negócio e planejar os passos necessários que vão te levar lá. É um investimento de tempo que você vai ter que vai representar um ganho de foco tremendo na execução. As pessoas às vezes acham que planejar, quando você vê, e eu falo isso porque eu tinha essa impressão, tá? Você senta e tá falando assim, cara, eu tô planejando. Aí você fala, meu, eu não consigo ver o resultado ainda disso. Então aí a pessoa ela prefere sair para já começar a fazer as coisas de maneira atropelada, sem planejar. Isso cansa mais, isso tem um resultado muito aquém do que teria se você tivesse organizado. Então é um desgaste muitas vezes físico, emocional, mental e de caixa, porque você não programou exatamente as ações que levariam você para o resultado que você quer. Aí você toma decisões de maneiras inadequadas, decisões de maneiras impulsivas, porque você não sabe, como você não planejou, você não sabe se aquilo é aquela oportunidade que de repente estão te apresentando, se cabe ou não para você aceitar. Tá? Então, investe, separa um tempinho, gente, assim, ó, eu tenho por prática, todo domingo, eu sento, e assim, eu invisto 1 hora em média, tá? 1 hora para eu fazer o meu planejamento da semana. Ah, mas eu não tenho 1 hora. Então, eu te pergunto, o que é prioridade para você? Se você não tem tempo, diz que não tem tempo para planejar o seu negócio, você tem que parar para pensar se você está de fato apto para conduzir o seu negócio, porque não existe negócio com sucesso se não tiver planejamento, tá? Você sai fazendo, mas o planejamento nem sempre sai do jeito que eu planejei, por isso que você tem que monitorar, criatura, não é só planejar, tá? Você tem que monitorar. A dona Cláudia, ela está, também veio para o caminho da luz, fazendo planejamento. Eu não conseguia nada, pois não acreditava em nada de ter que pôr no papel. Agora sim, as coisas acontecendo depois de pôr tudo no papel. Isso é fantástico! Que delícia, Rafa! É isso mesmo. Você só coloca, você põe em ação depois que põe no papel. E aí é uma ação mais direcionada, mais focada, mais assertiva, tá? Muito bem. Ter medo do fracasso, a gente já falou, tá? Medo da rejeição, medo do julgamento do outro, é outra coisa que atrapalha você na hora de pôr suas metas. E não ter confiança em si mesmo. A gente vai falar de confiança na segunda-feira, na live de segunda, te convido a assistir comigo, tá? Boa! Como é que você estrutura, então? E tem um outro erro, que é muito sério, tá? São 2 erros. Primeiro, você não identificar quais são as consequências positivas de você atingir o seu resultado. Lembra? Isso te dá força, te dá poder. Então, põe a meta, se conecta com a sua meta, vê como é que vai ser a sua vida quando você atingir ela, tá? Lembra que a empresa ela está ali para servir aos teus objetivos pessoais, tá? Você coloca a sua meta na empresa, por quê? Porque ela tem que estar conectada com aquilo que é importante para você, com os seus objetivos pessoais. Se você não anda vivendo a tua vida pessoal porque a empresa não está permitindo isso para você, vai chegar uma hora que você vai se cansar, sabe? E aí vai parar, não vai ser prazeroso mais fazer isso para você. Que tem a ver com outro erro, que é você não conectar os seus objetivos com o que é importante para você, que são os seus valores pessoais, tá?
Então, por que que é importante para mim chegar nesse determinado resultado com o meu negócio? Por que que é importante para mim começar esse tipo de negócio? Por que que é importante para mim? O que que me leva a querer empreender? E qual que é o propósito? Qual que é o meu propósito pessoal? Lembra? A empresa serve ao teu propósito? O que você faz está levando você na direção de quem você decidiu que você quer ser na sua vida? Porque é isso que te dá energia para fazer o negócio acontecer, bem. Eu vou falar para você que assim, coloca um objetivo. Só experimenta. Se você fizer isso, me manda no direct, que eu prometo para você, eu não vou compartilhar, mas é só para eu saber que você saiu desse encontro comigo no sábado e que isso que você teve acesso hoje ajudou você a enxergar a tua vida de uma maneira diferente e você decidiu de uma vez por todas que você vai assumir o controle da sua vida na sua mão e não deixar mais que ele escape da sua mão, sabe? Como que você vai fazer isso? O que te permite? Quando você põe um objetivo para você. Principalmente, conecta isso com o porquê que esse objetivo é importante para você. Para você, não é para o teu cliente. Ah, Michele, mas eu tenho que fazer tudo com foco no cliente, é isso que todo mundo fala no... Sim, meus amores, você tem que ter foco para servir o cliente, porque é o cliente que vai te dar o recurso, não é? É o cliente que te compra o seu negócio, mas as pessoas, elas não vão... o teu porquê da tua meta não é satisfazer o cliente, mas é o seu porquê pessoal, é porque que esse negócio tem significado para você, tá? Mas experimenta esse porquê com gosto, assim, porque é o teu porquê que vai fazer você decolar para atingir o resultado que você quer. Conecta com o teu motivo. Eu vou ter que fazer uma live só sobre isso, porque é muita coisa e é o ponto mais importante de uma meta. Mais importante do que você saber o que você quer, é você saber por que você quer o que você quer. Anota isso, porque é o que você vai ter uma tarefa de casa, que é sentar e tentar entender qual é o porquê do seu objetivo. E não sair enquanto você não encontrar o porquê do seu objetivo. Bonitos! Se vocês tiverem alguma dúvida, lembra, manda um direct para mim pedindo o e-book, anota aí a sua tarefa, me manda um direct para eu te mandar o e-book, que tem o passo a passo para estabelecer meta, que tem lá como é que você faz para identificar os seus valores, como é que faz para você identificar o seu propósito, a estrutura para você estabelecer as suas metas de maneira específica, mensurável, com relevância, realista, com tempo, tudo bonitinho lá. Mas você tem que me mandar um direct para eu poder te mandar, porque senão eu não dou conta, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês nesse sábado, tá? Se ficar alguma dúvida, se eu puder te ajudar de alguma maneira a estabelecer suas metas, fica comigo, porque vai ter amanhã, a gente vai falar sobre questão de propósito. A Cíntia vai falar com a gente, ela é uma graça, assim, uma pessoa que eu tenho no meu coração, ela vai falar sobre isso. E na segunda-feira a gente vai falar sobre autoconfiança, que é um outro ponto importantíssimo para você começar a se colocar suas metas com cada vez mais desafio, tá? A Adri vai falar também, uma pessoa que tem um carinho demais por ela. O mundo muda através de perguntas. Ai, tem uma live só de pergunta também, Rafa, você me falou, não dou conta, vocês que arrasam. Eu vou fazer uma outra que é só sobre as perguntas, tá vendo? Esse é outro tema muito bom. E eu quero deixar o meu convite aqui para vocês, tá? Eu abri aí o programa de mentoria da Jornada Empreendedora, que são 6 meses de acompanhamento com este ser que vos fala, tá? Dias das lives. João, a gente faz live a dar com pau. Amanhã vai ter live às 6:30 da tarde, se eu não me engano, e na segunda a 1 hora da tarde, tá? Então, fica atento no meu feed que eu sempre coloco ali os horários. Programa de mentoria da Jornada Empreendedora são 6 meses de acompanhamento comigo, aonde eu vou ajudar você a, de fato, profissionalizar a gestão do seu negócio, entender-se como empreendedor, como empreendedora, definir de fato quais são os seus valores, qual é o teu propósito para empreender, desenhar com você objetivos que tenham potencial para chegar no resultado que você quer, mapear, fazer o planejamento do seu negócio. Então a gente tem planejamento, nós vamos ver, são 3 pilares. É o planejamento das suas metas, o planejamento do seu negócio, o planejamento das estratégias do seu negócio. A gente vai ver o pilar você, que eu falo que é
entender-se como pessoa que empreende, o pilar você e o seu negócio, que é você entender o planejamento do seu negócio, as estratégias para o seu negócio, marketing, finanças, pessoa, tá? E você e o seu tempo, que é você gerenciar o seu tempo de maneira adequada para fazer o seu negócio chegar onde você quer chegar. Lá na minha bio tem o link com todas as informações da mentoria, tá? Eu super convido vocês a vir fazer parte comigo e eu poder ajudar você a, de fato, sair do seu lugar onde você está hoje com o seu negócio e chegar no lugar onde você quer chegar com ele, tá bom? Beijo pra vocês. Já tá marcado aqui, Rafa, vou fazer na outra semana. Beijo, ótimo sábado e a gente se encontra na jornada. Beijão!